Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Flashcast, nosso podcast transformador. E hoje estamos recebendo novamente um outro convidado super especial. Ele que é um amigo meu, essa amizade que começou através de uma relação comercial. E eu achei interessante trazê-lo aqui para ouvir, porque tem uma história muito bonita, faz um trabalho muito bonito, um trabalho muito impactante. É o pastor Eric Suleiman, da Comunidade Cristã de Barretos. Faz um trabalho missionário, um trabalho social espetacular. E eu falei para ele, conversando nessas nossas negociações, ele é um cliente nosso da nossa empresa, eu falei, eu tenho que trazer o senhor lá no podcast, levar o senhor no podcast para falar para a galera um pouco desse trabalho especial. E ele vai falar para a gente aqui como começou o seu chamado pastoral, sua vocação, que trabalho social é esse, o que ele faz e tudo mais. Tá bom? Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo, deu certo, graças a Deus. Estamos aí. Muito bom ter o senhor aqui. Como eu fiz uma apresentação prévia aqui, eu queria perguntar para o senhor como é que começou esse trabalho pastoral do senhor, como é que tudo se iniciou, como começou essa trajetória na vida cristã e tudo mais, antes de nós falarmos do tema principal, que é o trabalho social, muito bacana que o senhor faz. Anderson, muito obrigado, é um prazer enorme a gente poder estar aqui nesse podcast tão especial, que o intuito dele é trazer uma edificação, trazer um conteúdo de qualidade que vai ajudar as pessoas com muita informação, e isso é muito bom, né? Como você disse, a gente parece que a gente já se conhece há muitos anos, mas é pouco tempo, né? Nasceu resultado de um encontro comercial aí, e para a gente é um prazerzão estar junto com você aqui. A gente tem uma trajetória, esse ano agora eu completo 53 anos de idade, e no ano de 1984, há mais de... Há 38 anos, minha idade. 38 anos atrás, eu estava tendo um encontro, aos meus 14 para 15 anos de idade, eu estava tendo um encontro com a palavra de Deus. E esse encontro foi transformador na minha vida, né? Eu vim de uma família muito desestruturada, né? Uma família onde havia muita violência, havia muita bebida, muitas coisas que realmente não fazem parte do âmbito familiar. E eu estava muito decepcionado, ainda que fosse um jovem, um adolescente, extremamente decepcionado com a vida, não acreditava nesse conceito família, e me deparei com a palavra de Deus, né? Vim de uma origem religiosa, católica e tal, mas eu tive um encontro com a palavra de Deus, um encontro com o Senhor. Isso foi determinante na transformação da minha vida. E aí, a partir daí, começou uma trajetória, né? Dia a dia, querendo conhecer mais. Me converti numa época muito difícil, né? Onde os recursos e o acesso a conteúdos cristãos, né? Hoje eu estava passando aqui antes de vir para cá, eu passei naquela avenida aqui em São Paulo, onde se tem uma rua inteira só de material cristão, e eu estava olhando ali em uma loja, e eu fiquei impressionado com a quantidade de Bíblias que existe. Na minha época, isso há 38 anos atrás, você podia contar 2, 3 tipos de Bíblia que você podia adquirir. Então, naquela época, a gente começou, não tinha internet, não existia, né? Grupos cristãos de música eram muito pequenos que existiam, né? E a gente começou nessa trajetória. E com aquele desejo de um jovem sempre querendo fazer cada vez mais a vontade de Deus. E a gente foi caminhando, até que no ano de 88, eu sou natural da cidade de Barretos. Eu havia terminado um curso técnico na cidade de Ribeirão Preto, e eu me formei e consegui um emprego na cidade do interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. Primeira coisa, quando eu cheguei naquela cidade, eu procurei uma igreja para mim poder congregar, né? Eu congregava em Barretos, tinha uma igreja, falei, cheguei aqui, não conhecia absolutamente ninguém, fui com uma proposta de emprego, procurei uma igreja, na época uma igreja batista. E eu descobri que naquela igreja, na época, eles tinham um seminário. A Igreja Batista tinha um seminário. E eu fui para esse seminário. Eu trabalhava durante o dia e fui fazer o seminário à noite. E por 4 anos eu fiz esse seminário batista. E eu me formei ali como nesse seminário batista. Mas, a princípio,
Eu não pensava em ser um pastor, de dirigir uma igreja, né? Mas as coisas vão acontecendo, porque à medida que você vai se entregando, à medida que você vai confiando no Senhor, Deus vai revelando o seu propósito gradativamente na vida da gente. Às vezes as pessoas acham que Deus conta toda a história no começo. Não. É como aquele ditado que a gente fala, né? Vem que eu te conto no meio do caminho. E você vai caminhando com a palavra de Deus, e Deus foi revelando o propósito dele. Terminei o Seminário Batista. Eu já estava exercendo inúmeras funções lá na igreja. Chegou o momento da nossa... Nos chamaram, falaram, olha, sentimos que você tem um chamado, você tem um dom da palavra, você tem um dom de liderança. Nós entendemos que é o momento de fazer uma consagração sua ao ministério pastoral. Dentro dessa igreja batista, todo um processo, toda uma formalidade, que a gente cumprimos todos os processos e até que chegamos à nossa ordenação. Nesse inteirinho, eu estava trabalhando lá na minha empresa, né? Eu sou formado profissionalmente como protético, prótese dentária. E nós conhecemos um trabalho pertinho da gente ali em Goiás, na cidade de Anápolis, vizinha a Goiânia, chamado Asa de Socorro. É um projeto, que dá assistência a lugares remotos do Brasil. Eles são uma instituição missionária, eles têm pequenos aviões, eles têm hidroaviões que vão para as florestas, os lugares aonde carro não chega, que quase não tem acesso, eles têm essa assistência. Ele tem um projeto que chama ANDE, Assistência Médica, Dentária e Evangelística. E na minha profissão, como protético, é muito difícil se encontrar, às vezes, um protético, ainda mais muitos anos atrás, um protético cristão. É mais fácil você encontrar um médico, um dentista, uma enfermeira do que um protético. É difícil. E por causa dessa necessidade, eu viajei por 10 anos com essa instituição missionária. Todos os lugares remotos do norte do país que você pensar, eu já estive. Eu já estive no Amapá, fui no Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa, entre os índios na Amazônia, entre os ribeirinhos, em Boa Vista, entre a tribo Macuxi. Os dentistas iam, alguns meses antes, faziam o trabalho do dentista, porque não dá para se fazer um tratamento dentário, né, para as pessoas não sofrerem, faziam as extrações de dentes. E eu, meses depois, ia como protético para fazer as próteses ali, no meio da floresta, sem recurso. E ali foi aonde eu tive grandes experiências com Deus ali, por amor às pessoas que estavam ali, né? Eu me lembro alguns casos, se eu estiver falando aqui, se você quiser fazer uma pergunta no meio... Você pode falar, é exatamente isso aí que a gente está esperando. Fique à vontade para ir perguntando, entrando no meio da conversa. A gente quer te ouvir, pastor, vamos lá. Porque assunto aqui a gente tem muito. Vamos lá. E eu trabalhando, né? Eu me lembro uma vez, eu estava no meio da floresta amazônica, nós havíamos pegado um hidroavião em Manaus, esses pequenos aviões, né? Os famosos teco-teco que eles falam, e viajamos por 2h30 em cima da floresta amazônica. Um mar de árvore, de floresta, os rios sempertiano assim. E chegamos nessa tribo. Normalmente o trabalho era de uma semana, mais ou menos. Quando chegamos lá, as pessoas vêm, eles passam meses antes avisando, tal dia vai ter dentista, vai ter médico. E as pessoas chegam a caminhar por 4 dias dentro da floresta para receber atendimento. E eu me lembro que um desses dias eu estava fazendo ali o trabalho de prótese e foram 2 experiências que me marcaram muito. Na confecção da prótese existe um material que é o gesso para você fazer um molde para você fazer o processo ali de transferir a dentadura de um protótipo de cera para o acrílico, você precisa de gesso. E eu me lembro que uma vez acabou o gesso e você não está numa cidade. Você está horas e horas da vila mais próxima. Eu tinha apenas um pouquinho de gesso. E naquele dia eu sabia que faltavam algumas próteses para serem feitas. E eu falei, Senhor, essas pessoas não podem voltar para casa. Eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Anderson, por incrível que pareça, eu peguei aquele pouquinho de gesso, fui num lugar, peguei uma areia limpa, fina, na beira do rio,
coei aquela areia e misturei com aquele pouquinho de gesso. E com aquela areia e com aquele pouquinho de gesso, eu consegui concluir todas as próteses que faltavam. Numa outra oportunidade, que eu vou falar aqui é um pouquinho técnico, mas dá para as pessoas entenderem. Quando uma pessoa vai fazer uma prótese, você tem que tirar somente quando é prótese superior e inferior, você tem que tirar um molde. Tira um molde em cima, um molde embaixo. Esse molde faz um protótipo, um modelo de gesso, coloca-se numa peça de metal chamado articulador e a pessoa volta e você faz a pessoa morder nesse modelo de cera primeiramente. Junta as duas, porque esse articulador vai fazer o movimento do queixo. O que aconteceu? Uma senhora, ela havia caminhado 4 dias na mata e ela veio, tirei o molde dela, fiz um modelo de cera para ela poder morder, só que não informaram para ela que ela teria que morder, porque como que eu vou? A mordida da pessoa é única, né? Você fecha a boca, seus dentes se encaixam. Então essa mordida na cera e colocar nesse articulador é para isso. E fui fazendo essa mordida na cera de várias pessoas. E essa senhora, depois de 4 dias, ela veio, tirou o molde, ninguém falou nada para ela, que ela tinha que esperar mais um pouquinho. Ela voltou para a vila dela. E ela só ficou sabendo que seria entregue 10 dias depois. Não tinha como chamá-la, não tinha como buscá-la. E aí foi uma outra experiência interessante que eu tive. Eu peguei na minha mão os 2 modelos de gesso da boca, da parte superior e inferior, e eu falei, Senhor, que seja a tua vontade. E eu mesmo colei um no outro. Colei, pus no articulador, que simularia a mordida oficial dela, e fui fazendo todas as próteses. E deixei o nome dela anotado, porque eu falei assim, esse negócio vai me dar trabalho, porque como que eu vou acertar a mordida de uma pessoa? É única. Sim. É única. E eu montei a prótese dela, a famosa dentadura superior, fiz a inferior, e falei assim, na pior das hipóteses, hora que essa mulher voltar, eu pego o aparelho e desgasto todos os dentes, porque os dentes eles têm um encaixe, né? Sim. Eu desgasto todos, vai ficar uma chapa, ou seja, fica liso, pelo menos ela não vai voltar com a boca vazia, né? Porque ela ia caminhar mais 4 dias para voltar. E quando ela chegou, falaram, ó, aquela ali é a mulher. Eu falei, tá bom. Fui deixando ela por último, porque eu falei assim, isso vai me dar um trabalho. Vai me dar um trabalho. E fui entregando as próteses a todo mundo. Quando chegou a vez dela, chamei a senhora, pus ela na cadeira, que era uma cadeira normal. Coloquei a prótese superior. Coloquei a prótese inferior. Quando eu mandei essa mulher fechar a boca, Anderson, os dentes se encaixaram perfeitamente. Incrível. Era uma possibilidade, era por Deus para aqueles dentes se encaixarem. Eu já estava preparando para lixar todos os dentes e deixar só um pedacinho para ela não voltar com a boca vazia para casa. E ela deu aquele sorriso, olhou no espelho, e aquilo era gratificante para a gente. Nós trabalhávamos até de madrugada, porque não tinha recurso, dependia de motor a gasolina para fazer os equipamentos funcionarem. E quantas vezes nós colocamos prótese em meninas, adolescentes de 17, 18 anos, que haviam perdido os dentes da frente. E quando a gente colocava a prótese, e ela olhava no espelho, a primeira coisa que elas faziam era começar a chorar. Porque aquelas pessoas nunca iriam ter a possibilidade. E assim começou a minha vida missionária, no campo missionário, dessa forma, né? Eu nunca tinha tido contato com missões fora do Brasil. E por quê? Porque essa igreja batista da qual eu fiz um seminário, ela tinha uma visão. Eles nos incentivaram a fazer esses projetos missionários. E aí foi que nasceu esse desejo, essa paixão, esse amor por pessoas da obra missionária. Incrível. E o trabalho que o senhor faz, o pessoal de casa saber agora aqui, né? Esse trabalho no Nepal,
né? Que é um trabalho muito importante, que foi o que me chamou bastante atenção. Claro, tem muita coisa aqui, em muita área que o senhor atua, né? Que a igreja, que a comunidade atua, mas esse trabalho no Nepal em específico. Qual trabalho é esse que o senhor faz para o pessoal de casa saber e por que no Nepal? Por que o senhor escolheu? O mundo é muito grande. Fala, por que lá no Nepal? Tal? O pessoal pergunta muito, o senhor acabou até de falar aqui fora do ar. Como é que começou? Qual trabalho que trabalho é esse, né? Qual a importância? Conta para nós aí um pouquinho. Nessa época, eu morei por 8 anos em Goiás, e nesse tempo eu voltei para minha cidade, porque algumas pessoas da igreja que eu frequentava, a igreja ficou sem um líder. Como eu já era um pastor, eles me chamaram: Éric, você é daqui de Barretos, volta para cá, você não quer voltar? E eu não passava na minha cabeça voltar mais para Barretos. E eu orei a Deus, falei com a minha família, falei com a minha liderança, e eles nos abençoaram a voltar para Barretos. Só que quando eu voltei, eu já não voltei mais com a minha empresa, eu voltei porque a igreja havia uma necessidade, eu voltei para cuidar da igreja exclusivamente. Dessa igreja batista, nós temos um líder, que é o Dr. José, ou o Pastor José, que nós conhecemos hoje. As pessoas chamam ele por esse nome. Ele é um médico cardiologista, chegou a ser considerado o melhor cardiologista do estado de Goiás na época dele. Ele tinha 2 hospitais nessa cidade que eu morei lá, e ele tinha uma visão missionária muito grande. E há muitos anos ele já tinha ouvido falar sobre o problema do tráfico de meninas no Nepal e na Índia. Porque o que a gente precisa entender é que existem algumas coisas que, em alguns lugares, elas acontecem, ou de uma forma geral, em todos os lugares. Um exemplo, vou falar assim, prostituição infantil. Em todos os lugares existem, até nos países de primeiro mundo. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, acontece muito no Brasil, isso existe. Mas existem alguns lugares que determinadas coisas, elas são culturais, elas fazem parte do dia a dia. Aqui no Brasil, ainda que exista, não é uma coisa assim escancarada, e graças a Deus por isso que está sendo tomado medidas públicas de estar cada vez mais apertando o cerco para as pessoas que realmente têm esse tipo de comportamento, esse desvio de conduta, né? Mas lá na Ásia, principalmente em países como o Nepal e a Índia, isso é cultural, é impressionante o número. E ele ficou sabendo desse tráfico de crianças e a prostituição na Índia. E ele então, com um coração muito missionário, isso há 22 anos atrás, ele então sozinho, esse pastor José, que é o Dr. José, ele pega um avião e ele vai para a Índia, na cidade de Mumbai. E quando ele chega em Mumbai, ele foi para um hotel, ele queria ver isso, essa realidade, se era mesmo isso. Ele pega um táxi e fala para o taxista: olha, me leva na zona de prostituição aqui de Mumbai. Mumbai é uma das maiores cidades que existem na Índia, depois de Delhi. A Índia é um país com hoje 1 bilhão, mais de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão de habitantes. E ele chega lá nessa zona, um bairro enorme, muito antigo, muito velho, e ele se deparou com prédios e casarões de vários andares. E o taxista andando com ele pelas ruas, ele percebeu que nesses andares tinham janelas. E nas janelas ficavam meninas nas janelas. Cada andar tinha uma menina, cada janela tinha uma menina, até que na porta do prédio tinham várias meninas ali na porta. E ele foi conversando com o taxista. Como é que funcionava aquilo? Ele se passando por um turista, porque há um turismo sexual ali. E o taxista foi explicando para ele: olha, aqui funciona assim. A maioria dessas meninas não são indianas. A maioria dessas meninas, elas vêm do Nepal, que é um país que faz fronteira com a Índia, que não há necessidade de passaporte, como aqui, a Mercosul aqui, América do Sul, você pode cruzar a fronteira, e é um país muito pobre, muito dependente da Índia, e essas meninas são traficadas de lá para cá, a maioria delas são nepales. E ele foi explicando para ela: olha, lá em cima ficam as mais novinhas. Quanto mais nova, mais cara ela é para prostituição infantil.
E à medida que ela vai envelhecendo, porque quando eles falam envelhecendo lá, nós estamos falando de meninas de 18 anos. Porque elas chegam com 8, 9, 11 anos de idade. E elas vão lá para cima. São mais caras. E à medida que ela vai envelhecendo, ela vai descendo os andares até que ela chegue na porta. Tá vendo aquelas na porta? Falando em inglês com o taxista. O taxista explicando para ele. Aquelas da porta é as que já estão doentes. Porque não há nenhum tipo de prevenção, cuidado, higiene, nada disso. Elas já estão doentes e elas já se prostituem por centavos de dólar. E foi andando com ele, um bairro gigantesco. Em cada rua, não havia polícia, não havia nada. E de repente o taxista para em uma esquina. E ele olha do lado e ele viu uma menina deitada na calçada. E chamou a atenção que a menina parecia com a neta dele, com uma neta que ele tem. E ele ficou observando a menina, ficou olhando para a menina. E ele percebeu que a menina não tinha movimento, que a menina não tinha reação. E ele vira para o taxista e falou assim, tem alguma coisa errada com essa menina. Essa menina não se move. Essa menina não olhou, parece que não tinha respiração. O taxista vira para ele e fala assim, é porque ela está morta. Ele assusta, faz menção de descer do carro, como médico, né? Para ver se estava acontecendo, podia ajudar. E o taxista falou assim, não saia. Não se envolva, não coloque a mão. E aí ele perguntou para ele, para o taxista, o que vai acontecer com essa menina? Ele falou assim para ele, o caminhão do lixo vai passar, vai pegar o corpo dela e vai jogar no lixão. Aquilo chocou ele. Ele volta para o hotel e ele nos contou que ele passou a madrugada, a noite inteira, aquela noite chorando. Chorando, e orando e falando, Deus, que isso? Que isso? Uma menina que devia ter aproximadamente 14, 15 anos. Provavelmente ela era uma menina nepali, porque elas são trazidas sem documento, sem nada. A ação dos traficantes funciona assim. Eles vão nas montanhas, país muito pobre, muito montanhoso, de lugares muito remotos. A cultura, muitas vezes, colabora para isso, porque na cultura hindu, a mulher ela não tem muito valor. Aliás, ela não tem valor. A mulher não tem direito a documentos. Qualquer coisa que a mulher... Hoje, depois de 20 e tantos anos, já mudou bastante coisa. Mas a mulher não tem direito a documento, a passar por nada disso. Tudo que a mulher precisa fazer, ela precisa de um homem da família para fazer por ela e tirar um documento. Seja uma simples carteira de identidade. Um documento de identidade. Os traficantes vão na montanha, chegam para as famílias e falam assim, olha, se você deixar eu levar a sua filha, eu vou arrumar emprego para ela, eu vou dar uma bolsa de estudo, eu vou dar calçado para ela, porque lá no Nepal, você ter um calçado, eu me lembro quando eu fui a primeira vez, depois que o projeto já estava estabelecido, o pastor Silvio, que eu vou chegar nele daqui a pouquinho, ele já estava com uma casa lá no Nepal, em Katmandu, e tinha 50 meninas, 60 crianças morando com ele dentro da casa. E todos os dias tinha um ritual de engraxar o sapato. Elas iam para a escola com um sapato extremamente, todo sapatinho preto assim, até parecido com esse sapato seu, a nossa produtora aqui. Elas engraxavam esses sapatos e ele foi me explicar, porque usar um sapato lá era um sinal de dignidade. Então eles prometiam que iam dar sapato para ela, vou dar emprego, vou levar ela para a escola. E falava assim, em compensação eu vou deixar um dinheiro aqui com vocês. E entregavam 50, no máximo $100 para a família. E levava aquela criança de 8, 10, 11 anos, 12 anos de idade, embora para a Índia. E a família nunca mais ia ver aquela menina. Nunca mais. Sem documento,
cruzavam a fronteira, levavam para esses lugares de prostituição e a família nunca mais ia ver. Então ele chora a noite inteira. Passa aquela noite falando para Deus, Deus, que isso? O que eu posso fazer? Isso não pode acontecer. Aí Deus fala com ele, toca no coração dele e fala assim, você pode fazer alguma coisa. Volta para o Brasil e convoca os meus filhos para vocês poderem fazer alguma coisa. Ele volta da Índia, nos chama em Goiânia. Nessa época eu já estava morando em Barretos de volta. E nós éramos vários pastores, éramos amigos dele. E eram mais ou menos de 8 a 12 pastores mais ou menos. Nós nos reunimos lá em Goiânia. E ele contou tudo isso que aconteceu. E ele fala assim, nós precisamos enviar alguém para lá. Nisso, o Silvio e a Rose, um casal amigo nosso, eles moravam em Betim, ali colado com BH, com uma igreja, pastores lá, bem-sucedidos, uma igreja, uma bênção. E ele fala assim, pastor José, eu vou para o Nepal. Ele não sabia falar inglês, ele não sabia falar Nepali, que é a língua local lá. Nada. Pediu alguns meses para se organizar e deixou um líder lá, um outro pastor assumiu a igreja. O pastor José pega ele, coloca ele com a sua família no avião. Nessa época ele tinha um menino, o Davi, de 8 anos de idade. Coloca ele no avião e vai para Katmandu, capital do Nepal. O Nepal é muito conhecido, um país muito pobre, mas também muito conhecido por causa do Himalaia. O Himalaia, todo o Himalaia passa na divisa do Nepal com o Tibete. E o monte ele é muito visitado por causa das suas montanhas, para quem vai fazer montanhismo, quem vai fazer trekking, e principalmente por causa do Everest. O Everest é no Nepal, que é a montanha mais alta do mundo, 8.846 ou 48 metros de altura. Inclusive, quando você está chegando em Katmandu, dependendo do tempo, o avião, na altura de cruzeiro, é uma das vezes que eu fui em Katmandu, eu só consegui ver a montanha no avião uma vez só. É uma das experiências, eu fiz um voo panorâmico, mas um voo comercial só uma vez. É uma das coisas mais incríveis que você possa imaginar. O avião está voando na altura de cruzeiro e você olha do seu lado, na janela, e você vê uma montanha na mesma altura. Você vê a grandeza de Deus nesse momento, uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E ele então chega com o Silvio, sua esposa e seu menininho de 8 anos de idade, em Katmandu. Ficam lá, andam um pouquinho lá, conseguem alugar uma casa, uma pequena casa, e o pastor José só mostrou o projeto, qual que era a visão dele, e voltou para trás. Porque dentro desse processo, o que ele percebeu? Por ano, 12 mil meninas do Nepal são levadas para a Índia para serem vendidas como escravas da prostituição. E ele chega lá em Katmandu sem condição de fazer nada. Se precisar dar um break, não, fica. Isso aí. Continua, a história tá legal. É isso aí, tá interessante. Fica à vontade. Não, vamos lá. Ele, sem conhecer nada, sem saber de nada, ele começa a andar pelas ruas em Katmandu. Ele não sabia falar inglês. O Nepal é uma língua extremamente complicada. A escrita é aquela escrita que foge da nossa realidade, né? Não é uma escrita com letras, é por aqueles desenhos, estilo japonês, aquela linha de desenho de rabiscos, chino e tal. E ele saiu andando pelas ruas e falando, Deus, o que eu vou fazer? Aí ele ia lá em Katmandu, nas zonas de prostituição, via as meninas, não sabia se comunicar, não sabia. E o tempo foi passando. E ele foi, primeira coisa, foi para uma escola de inglês, para aprender inglês. E aí que ele começou
Porque o Nepal, muitas pessoas falam inglês por causa da colonização da Índia também, que a Índia foi colonizada pelos britânicos. Sim. Tanto é que tanto no Nepal quanto na Índia a direção é mão inglesa, o volante é do outro lado do carro, por causa da colonização. Então, com o inglês, ele começou a ter acesso à informação. Os vizinhos começaram a conhecer ele, começou a se comunicar aqui, comunicando, até que eu não consigo falar, eu não me lembro agora com precisão, até que um dia uma pessoa chega para ele e dá uma informação para ele da seguinte forma: ó, eu fiquei sabendo que tal dia agora uma menina vai ser entregue, não sei se a pessoa veio da vila, de onde ela veio, e ouviu essa conversa, falou: tem um tal lugar, uma vila aqui não muito longe de Katmandu, tem uma família que marcou com uma pessoa que vai buscar essa criança, e desse jeitinho que você está falando. O que acontece? O que ele faz? Ele se antecipa e chega lá nessa casa, dessa família, fala com a família, e a família então decide entregar a menina para ele. E ele leva essa menina para a casa dele. Essa casa que ia ser o abrigo. Porque qual era a intenção do projeto? Antecipar essa ação do traficante, que vai comprar, entre aspas, as meninas. E ele conseguiu convencer a família, e a família deixou levar essa menina para casa. Essa menina, na época, ela tinha 8 anos de idade. Ela se chamava Rushmila. Então, ela estava prestes a ser entregue na mão dos traficantes. E ele recebe essa menina. E, a partir daí, começou um processo. As coisas foram acontecendo. E ele foi conseguindo pegar outras meninas. A polícia começou a ter informações de que ele estava cuidando. Então, quando alguma menina era encontrada numa zona de prostituição, eles traziam. E outras organizações começaram a ter acesso a ele também. Porque o que acontecia? Muitas organizações internacionais, eu estava vendo aqui um pouquinho da última entrevista que você fez com o sargento, e muitas organizações começaram a realizar verdadeiras operações de guerra na Índia para resgatar essas crianças. Literalmente. Era uma operação assim, coisa de cinema. Do cara chegar com uma van, entrar no prostíbulo, pegar as meninas, colocar tipo quase que um capuz na cabeça das crianças, tirar, jogar dentro de uma van, sair em disparada, ir para a fronteira, pegar essas crianças, colocar essas crianças tudo, e levarem dentro de um avião e levarem para Katmandu. Só que, às vezes, eles não tinham aonde deixar essas crianças depois que elas eram resgatadas. Foi quando eles começaram a conhecer o projeto. E esse projeto, ele, buscando uma direção de Deus, chegou a uma conclusão. Eles tiveram um nome para esse projeto, que chama Menina dos Olhos de Deus. Tem uma logo muito bonitinha, tal, de uma carinha de uma Nepali, assim, um bonequinho. E começou a chegar a menina. Quando eu estive no Nepal, em 2005, pela primeira vez, ele morava em uma casa, e com ele tinha em torno de 60, 65 meninas morando com ele em uma casa só. Era uma casa tipo de 2 andares, era um sobrado assim, né? Tinha 2 andares. Ele morava num quarto com a esposa, um quarto para o filho e outros quartos para as meninas. E eles viviam todos juntos ali. De uma casa foi necessário montar outra, a segunda casa. De 2, pularam para 3, até que se chegou em 6 casas. Hoje, se eu não me engano, estão com 6 casas lá, inclusive uma dessas casas é casa de meninos, porque as meninas também começaram a falar dos irmãos. Olha, meu irmãozinho está lá na vila, está passando fome, necessidade e tal, não tem como trazer? Começaram a trazer os irmãos pequenininhos, só que os meninos começaram a crescer. Então foi necessário montar uma casa
só para os meninos que existe hoje. Inclusive estive lá em setembro do ano passado, visitei essa casa dos meninos. E assim o projeto começou a tomar uma dimensão. Chegou a ter mais de 300 crianças nessas casas. Nós aqui do Brasil, todos éramos amigos, somos amigos dele, do Silvio e da Rose, começamos a adotar essas crianças no nosso coração. Ele mandava foto, mandava um histórico da criança e nós adotamos essas crianças no coração para manutenção dessas crianças. Hoje eu não sei precisar exatamente o custo de uma criança dessa, mas na época, há muitos anos atrás, uma criança custava em torno de $25 por mês para ela morar, vestir, comer e estudar. E elas estudavam em escolas particulares. Nossa, só isso. $25. Se mantinha uma criança por mês lá. Porque esse foi outro desafio que eles começaram a enfrentar lá com essas crianças. Por quê? Esses países como Nepal, Ásia e alguns outros ali são países predominantemente hindus. O hinduísmo, ele é composto por castas. E a totalidade dessas crianças que são vendidas para prostituição, elas são de castas baixas. Dentro da categoria de casta do hinduísmo, se o camarada nasceu de uma família tal, ele vai morrer daquele jeito. Por exemplo, lá na Índia, eles têm os trabalhadores, os caras que puxam os rickshaws. Rickshaws é aquelas bicicletinhas que a gente vê em filme, na televisão, o cara tá ali pedalando e tem as cadeiras atrás que carregam o turista, o próprio pessoal da cidade. Quem pedala, quem é o cara que faz o serviço ali de rickshaw, ele é de uma das castas mais baixas que existe. Aquele cara, aconteça o que acontecer, ele nunca, dentro do regime deles, ele não tem a possibilidade de mudança. Quem mexe lá, por exemplo, com mortos, quem cuida da parte do lixo, são pessoas de castas baixas. Ele não tem possibilidade de estudo, não existe. E a geração dele inteira. A geração, os filhos foi nascendo dele, através dele. Porque eles falam que é o karma dele. Ele nasceu, então ele vai ter que morrer daquele jeito. E essas meninas, todas elas são de castas baixas. E é interessante que eles conhecem. Você olha assim, um Nepali, eles têm um rosto característico. São um pouquinho mais morenos, olhinho meio puxado, cabelo liso. E eles se conhecem. Eu não sei, se eu olhar, posso colocar aqui 50 Nepalis aqui na minha frente. Eles falam, e essas castas têm um sobrenome. Eles conseguem falar, esse aqui é casta baixa, esse é alta, esse aqui é casta tal, esse é casta tal, porque eles têm algumas características que a gente não consegue identificar. E todas as meninas, por serem castas baixas, elas eram muito humilhadas nas escolas. Você entra num ônibus, uma pessoa de casta baixa, chega uma pessoa de casta alta, ele tem que levantar para o casta alta sentar. Porque ele é casta baixa, ele tem que levantar. Muitas coisas já começaram a mudar. Estou falando de uma fotografia de 22 anos atrás. Graças a Deus hoje. Muitas coisas já mudaram. As mulheres já começaram a ter mais direitos, a serem mais respeitadas e tal. Então essas meninas, elas tinham que ser colocadas em escolas particulares. E mesmo assim, algumas escolas particulares, se elas eram escolas Nepali, não queriam receber. O que teve que fazer? Começamos a colocar em escolas de organizações internacionais, que aí eles não tinham esse preconceito. Né? E essas crianças custavam em torno de $25, inclusive estudando nessas escolas particulares. E nós aqui no Brasil começamos a adotar essas crianças no nosso coração.
né? E eu pegava lá 5 crianças, a outra igreja adotava mais 5. Então, todos os meses a gente mandava ali $100, $150, $80, de acordo com a quantidade de criança. E assim a gente conseguiu manter o projeto, porque ele não tinha nenhum tipo de recurso do governo lá, muito menos do governo. Muito menos do governo aqui, do Brasil. Algumas pessoas perguntam, falam assim, pastor, mas no Brasil também tem pobreza. No Brasil também tem necessidade. Por que fazer no Nepal? Nós fazemos aqui no Brasil também, né? Há um texto na Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala assim para os apóstolos, olha, e vocês precisam ser minhas testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não está falando que você faz aqui primeiro, depois você faz esse, depois você faz esse, depois você faz o quarto. Porque se ele falasse em uma escala de prioridades, nunca se chegaria no quarto, porque as necessidades elas são sempre infinitas. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala, faça tudo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, como eu disse, existe prostituição infantil? Tem. Mas não é declarado, não é institucional, não é cultural como existe em alguns países. E é criminalizada também. E é criminalizada. De forma bem ampla, né? Bem ampla. Há uma punição, então, apertando o cerco cada vez mais. Nós recebemos aqui o Marcelo Aguiar, Sim. que inclusive foi relator da CPI da pedofilia, junto com o senador Magno Malta. Ele comentou, chegou a pincelar um pouco em cima disso aí, dessa questão da prostituição e tudo mais. E realmente no Brasil a punição é severa, como o senhor disse, o cerco está se fechando ainda mais para quem é adepto desse tipo de prática extremamente criminosa, né, e hedionda, né? Então, o que o senhor está falando basicamente é que lá no Nepal é uma coisa mais, digamos assim, como é que na verdade até surgiu uma dúvida, como é que é feita a fiscalização lá, como que as autoridades sabem, isso é criminalizado mesmo, não é? Vocês, as instituições que ajudam de alguma forma, sofrem algum tipo de represália por parte dos traficantes ou já sofreram algum tipo de perseguição? Porque eu imagino que você, por estar lidando no submundo das coisas, você acessa também lugares ali e as pessoas não devem ficar contentes porque elas obtêm lucro em cima disso, né? A exploração gera lucro para alguém. Sim. Aí você está indo de encontro ao interesse de alguém. Como é que funcionou? Já teve esse tipo de caso? Como é que rola essas coisas lá? Sim, já teve casos. O pastor Silvio e a pastora Rose já chegaram, traficantes já foram lá na porta da casa deles ameaçar, porque, como você disse, eles estavam perdendo uma fonte de lucro deles. A Bíblia até conta interessante uma passagem sobre isso, mais ou menos nesse aspecto, que havia uma pessoa ali na época do apóstolo Paulo, que ela era possuída por um espírito de adivinhação, e um dia Paulo encontra que essa pessoa e expulsa o espírito maligno dela. E quando ele expulsa esse espírito maligno, os caras ficaram bravos com Paulo, porque se desfez toda a fonte de lucro dos caras. Os caras foram questionar Paulo, mas na verdade o que produzia aquilo era uma coisa maligna. Assim também a prostituição gera lucro lá. Os traficantes ganham. A gente sabe de histórias horrendas, né? Horrorosas, de casos que acontecem, principalmente quando se pega uma criança. Isso a gente ficou sabendo depois, né? À medida que foi passando os anos. Uma criança, quando ela vai muito novinha, quando ela chega num determinado lugar, por exemplo, uma criança de 7 anos, uma menina de 8 anos de idade, de 9 anos de idade, ela vai ser leiloada. Essa menina ela vai custar alguns milhares e milhares de dólares. Não é o indiano que vai fazer isso. É o turista europeu, é o americano, é o do Oriente Médio, que vai lá, paga milhares de dólares para ser o primeiro cara a abusar de uma criança. Nós estamos falando de uma criança de 8 anos de idade. Então é uma fonte de lucro
muito grande. E aí depois ela vai por muitos anos, ela vai continuar servindo, continuar sendo cara, porque quanto mais nova, mais cara ela é. E muitos traficantes foram ameaçá-los lá. E aí eles tiveram que chamar a polícia local para poder defendê-los. Teve meninas que foram levadas, que foram resgatadas, que foram levadas aos tribunais e começaram a depor, porque, como eu disse, agora começou a mudar o quadro. Porque as autoridades quase que faziam uma vista grossa com o negócio. Tanto no Nepal quanto na Índia. Porque essas coisas não é uma coisa assim que nesse nível não é feito assim debaixo da mesa completamente. Por exemplo, aqui no Brasil. É escondido aqui. O negócio é camuflado. Lá não. Lá é solto. Porém, agora está começando a mudar o cerco com relação a isso. E hoje, meninas já foram nos tribunais depor contra os traficantes. Já tem traficante hoje preso, tanto no Nepal quanto na Índia. Mas por muitos anos isso não acontecia, né? Infelizmente, quando acontece no mundo inteiro, né? O dinheiro tem um poder muito grande na vida das pessoas. Ainda mais numa região muito pobre, né? Ainda mais numa região muito pobre, né? Então não tinha ninguém para proteger. Por isso que a gente fala que por que fazer lá? Primeiro, por causa de um mandamento da palavra de Deus. Ide, portanto, né? Fazei discípulos e sereis minhas testemunhas. Lá é considerado para nós os confins da terra. Uma hora dessa eles já estão dormindo, eles estão 9 horas e pouco de fuso horário na nossa frente. Né? Muito longe para chegar lá, é quase, praticamente, dependendo do tamanho da conexão, você leva mais de 24 horas para chegar em Katmandu. Né? Você tem que sair daqui, ou vai... Normalmente se vai pelo Oriente Médio, para Dubai, para Doha, Abu Dhabi, Istambul, algum país ali do Oriente Médio, e depois você faz uma conexão para Katmandu. E não tem ninguém para fazer por aquelas crianças. E hoje nós estamos vendo dezenas e dezenas e centenas e até algumas milhares de crianças. Porque com o passar dos anos tivemos que mudar a estratégia. No começo as casas eram suficientes, mas nós começamos a chegar a uma conclusão que seria praticamente impossível ir abrindo casas para receber as crianças. E aí foi aonde Deus deu uma estratégia para o Silvio. O Silvio e a Rose e a equipe hoje, porque hoje o projeto já tem 22 anos de idade. Toda a diretoria do Nepal é composta pelas próprias meninas que foram as primeiras meninas a chegarem nas casas. Hoje já tem advogadas, arquitetas, enfermeiras, algumas já estão estudando medicina. Eu estive agora em setembro e eu vi meninas que em 2005, quando eu fui lá, eram crianças que eu estava sentado no sofá assim, elas sentavam, no momento que nós tínhamos de adoração na sala, elas sentavam assim no meu pé, e eram crianças, hoje são moças, algumas até têm filhos já, né? E elas chegam para a gente e falam assim, olha, pastor, porque eu fui um dos primeiros a ir lá, olha seu netinho aqui e tal, aquela coisa muito linda, muito gostosa. E ele entendeu que não dava para receber essas crianças em casa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um programa de bolsa de estudos. Isso começou a ter contato com muitas instituições missionárias do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, e eles produziram um filme, um desenho animado na língua local, na língua nepali, falando sobre o trabalho do traficante. Falando para ele, olha, ele vai chegar aqui, ele vai falar assim, 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 porque isso foi resultado de anos de pesquisa. Eles vão te oferecer isso para sua filha, porém vai acontecer assim, 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 assim com ela. A maioria, eu não vou dizer que 100%, mas a maioria dos pais, por causa da simplicidade, da pobreza, faziam essa entrega para o traficante de uma maneira inconsciente.
Eles não estavam, não, estou sabendo que minha filha vai ser vendida, vai ser abusada. Assim, não, a maioria não sabia. E eram pessoas simples também, né? Simples, muito pobres. Não tinha muita Entendeu? maldade e tal. Não tinham. E eles começaram a antecipar a ação do traficante. Então eles chegam numa vila, levam os geradores, estendem uma tela, tem um projetor à noite, reúne a vila, muitas delas em cima da montanha. Nós tivemos já visitamos vila lá, nós fizemos 2 horas e meia de caminhada subindo montanha, para chegar lá na vila com 50, 30 famílias ali, 200, 300 pessoas, monta uma tela, liga um projetor e passa o filme. E fala, porque nessas vilas tem as pequenas escolas locais, e fala assim para eles, olha, se você não entregar a sua filha, todo semestre, porque lá as escolas também são por semestre, todo semestre nós vamos vir aqui e nós vamos te dar uma bolsa de estudo. E já entrega um kit para a família, com um sapato, cadernos, fizeram mochilas personalizadas. É muito lindo, assim, às vezes são milhares que eles enchem tipo uma caminhonete e saem para as vidas. São milhares de cadernos, sapato, vestido, roupa escolar, porque lá as crianças, as meninas, eles vão para a escola, tanto menino como menina, com uma camisetinha, com uma camisa social branca, manga comprida e uma gravatinha. Como você vê, parece em filme americano. Até as meninas usam uma gravata. Eles entregam essa roupa, entregam uma mochila, entregam um caderno, entregam um kit de lápis e falam, ó, se você manter essa criança na escola e aqui na sua família, daqui tanto tempo a gente vem e vai entregar uma nova bolsa de estudo, a gente vai mantê-la na escola, porque muitas eram tiradas da escola porque não tinham calçado, porque não tinham material, porque o governo não fornece esse tipo de coisa. E com isso conseguiu o alvo, a última vez que nós conversamos, o alvo era manter 3.000 meninas, porque percebeu que ficava de, por exemplo, se hoje uma menina custa $40 hoje para manter ela numa casa, ela na vila, na casa da família dela, ela custa 18, ela custa $20 para manter ela lá na casa dela, com a família, estudando. E com isso, quando os traficantes começaram a chegar, se já deparou com a família sabendo, opa, peraí, é exatamente o que eles falaram para a gente que eles iam fazer com ela. E passaram a não entregar mais os filhos, né? Eles começaram porque, como eu disse, a maioria deles, né, fazem na inocência, porque acreditam, não, porque ele está ali, olhando a pobreza que ele está vivendo, a realidade que ele está vivendo. Não, minha filha, alguém está chegando aqui, tá oferecendo para ela trabalho, escola, roupa boa, nossa, eu vou entregar minha filha. E agora eles sabem, eles foram alertados. E isso está tendo muito êxito. Algumas escolas começaram a ser construídas, né? Tem um livro que uma das meninas, ela escreveu esse livro, né? Está sendo comercializado aqui já no Brasil, em português já. Ela conta a história dela. Uma organização se eu não me engano, acho que foi do Canadá, mandou uma ajuda para ela, na vila dela, construir uma escola. E a escola foi inaugurada agora há poucos meses. Foi uma verba do Canadá que veio para ela construir uma escola e ela cuidar da escola, né? Então, assim, é um trabalho, é um projeto muito bonito, muito gratificante de você ver as meninas contando os seus testemunhos. De tempos em tempos, inclusive agora por causa da pandemia, já fazem uns 3 anos ou 4 anos que elas não vêm ao Brasil. Mas a cada 2 anos elas sempre vêm uma equipe, porque elas cantam muito bem, elas tocam violão, têm uma voz linda, elas dançam as danças São típicas. muito talentosas, né? Não, demais, impressionante. E elas vão visitando, elas vêm para o Brasil e vão visitando essas igrejas que por esses anos todos tem ajudado elas ainda. Seria minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar, na verdade vou aproveitar até para perguntar, tudo isso tem um custo, e por mais que quem esteja nos ouvindo aí, $40 para sustentar, para manter uma menina, ou $20, é um valor relativamente muito baixo. Muito baixo. Mas se você for colocar num volume muito grande, por exemplo, 3.000 meninas,
já passa a ter um custo muito maior. E essa ajuda, normalmente ela vem de onde? Ela vem das igrejas, existem outras instituições, existem outros países, pessoas que são mobilizadas para contribuir com esse projeto? Como é que funciona, pastor? A maioria das contribuições existem duas formas de contribuir. Quem é do exterior contribui em uma conta direto com o projeto do Nepal. Por causa do trâmite financeiro do Brasil, é mais complicado se mandar dinheiro daqui para fora. Então, o que o projeto Meninas dos Olhos de Deus fez? A base do projeto, ele nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro. Então, existe uma diretoria aqui no Brasil, com uma conta aqui no Brasil. E todos os recursos são capitalizados do Brasil, vão para essa conta. E depois, de uma só vez, porque é mais fácil você fazer uma transferência ou uma remessa para o projeto do que ficar fazendo remessas pequenas. O custo é mais alto, né? E também existe um cartão dessa instituição que é usado lá, um cartão internacional, que foi uma vez... Porque hoje o Brasil, ele cobra... É alta a taxa para você mandar dinheiro para fora. Para vir para cá, não. Dinheiro de lá para cá, não. Mas daqui para fora é muito alto. Chega a ser quase 20% em muitas vezes, que come, né? Se nós falarmos aí de 10 mil reais que manda para lá, 2 mil ficou em impostos. É muita coisa. Então, na maioria das vezes, como é que acontece essa remessa, né? Se usa um cartão da própria instituição aqui, um cartão internacional, elas gastam lá nos supermercados, lá, né? Vamos lá, fazem grandes compras lá com esse cartão internacional de uma conta aqui do Brasil e a fatura vem aqui para o Brasil. Ah, entendi. Entendeu? Então hoje a contribuição é por meio de igrejas, empresas, pessoas particulares. Vira e mexe, a gente recebe e-mails, mensagens de empresas que decidiram contribuir regularmente. Olha, todos os meses eu vou contribuir com R$500, com R$1.000, com tanto, tal. Todos os meses eles depositam direto e todo recurso é 100% canalizado. Hoje nós temos um escritório que a gente usa uma área que nós temos para não ter custo na cidade lá de Barretos, na igreja, uma sala, né? Para não ter custo justamente para não ter despesas com esse operacional. Então, o operacional do Menina dos Olhos de Deus no Brasil hoje, ele é mínimo. Ou seja, toda contribuição, todo recurso vai diretamente para o projeto Menina dos Olhos de Deus. Eu vou deixar depois aqui, na parte da edição, né, vou deixar o nome, né, o CNPJ, o nosso site, né, as nossas redes sociais, para o pessoal poder acessar e conferir. Ali tem fotos, ali tem a história, vai poder ver as meninas, legal, como é que é o projeto, ali tem a história de todo o projeto, vai ver as fotos das casas, né, a chácara, as meninas hoje, porque o que o pastor Silvio e a pastora Rose também entenderam? Eles não querem, eles querem que essas meninas, eles têm um projeto lá que chama Free to Fly, livres para voar. Ele quer que essas meninas voem. Elas não podem ficar dependendo da casa, porque enquanto são crianças, tudo bem. Mas agora já tem moças de 17, elas vão estudar e depois que elas estudam, elas precisam desenvolver e continuar caminhando com a vida delas. Então, hoje já existem vários projetos sociais funcionando lá. Projetos sociais não, melhor dizendo, várias empresas que as meninas começaram. Por exemplo, elas têm uma empresa lá, eu visitei algumas delas. Elas têm uma empresa que essa empresa é de aluguel de vestido de noiva. Elas começaram a receber, a minha própria filha, depois eu vou até contar a história dela aqui, a minha filha casou e ela doou o vestido dela lá para essa empresa, vestido de noiva dela. E elas têm lá, eu visitei uma sala bonita, elas decoraram, né? E tem lá, como fosse aqui um aluguel, como tem aqui no Brasil,
e tem 3, 4, 5 meninas que vivem daquilo do aluguel do vestido de noivas. Elas já começaram também um negócio de decoração de casamento. Então hoje elas já conseguem organizar uma festa de casamento. Elas montaram, já tem um salão de beleza. Foram profissionais missionários que vieram da Alemanha, dos Estados Unidos, foram lá, deram cursos de manicure, de cabelo, de limpeza de pele, e elas abriram um negócio disso. Nós estamos em contato com uma empresária agora de Barretos, e esse ano ainda está indo para lá, ela tem uma franquia nesse ramo de doces, muito famosa já, começando a pegar forma, e ela vai lá para dar um treinamento para eles, para as meninas, para elas começarem lá um projeto de fazer bolo, fazer doce, e para poder começar a vender, porque o Nepal, apesar de, como todo país, tem muita pobreza, mas também tem recursos, né? Tem pessoas, tem classe média, tem classe alta, como todo lugar tem, né? E tem muito turismo, por causa do Himalaia. Tem muito turismo, o fluxo de turista que vai para lá para fazer montanhismo é assim, você vê o aeroporto o tempo todo, chegando voos lotados de pessoas que vão fazer o turismo na montanha, né? E ele está começando esse projeto de fazer essas meninas encaminharem e começar algumas empresas, né? Então, hoje as pessoas podem contribuir, tem empresa contribuindo, tem igrejas contribuindo, tem pessoas sozinho, pessoas físicas, que às vezes a gente olha lá, o pessoal manda um e-mail para a instituição lá para o Meninas, e está lá uma contribuição, caiu na conta lá, é uma conta do Bradesco, a gente acessa o extrato lá, R$10, R$20. É o que a pessoa pode. Isso com um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, vai se juntando, né, para poder ajudar essas meninas. E é assim, é um projeto que cada vez que a gente vai, a gente fica mais apaixonado. É muito lindo, é um projeto realmente muito transformador. O senhor tem o senhor adotou uma menina Nepali, né? Conta um pouquinho dessa história aí para nós, como é que foi esse encontro, essa adoção, e hoje já é adulta, né, e tudo mais. Como é que foi? Vamos voltar só um pouquinho na nossa história aqui. Lembra quando eu falei que o Silvio andava pelas ruas? Sim. E ele ficou sabendo de uma menina que ia ser entregue para o traficante. E ele conseguiu ir lá na montanha, lá na vila, e conversou com a família e trouxe essa menina com 8 anos de idade que se chamava Rushmila. É essa menina. É essa menina. A primeira menina resgatada pelo projeto Menina dos Olhos de Deus. Ela é minha filha hoje. Que legal. Ela chegou na casa, o Silvio nos apresentou ela e eu adotei ela no meu coração, no sentido dessa contribuição. Comecei a contribuir para mantê-la lá. E fui apaixonando, porque todos os meses o Silvio me mandava uma foto da Rushmila. Olha, a Rushmila tá assim, tá na escola. Olha, a Rushmila tá assim. E eu fui apaixonando por aquela menina. Nunca, não conseguia, não imaginava em adotá-la como filha minha, né? Porque era complicado, é uma situação internacional. Até que eu conheci quando eu fui no Nepal em 2005, quando eu a vi pela primeira vez, aí o coração ligou mesmo, aí a paixão, o amor veio de uma tal maneira. Isso ela tinha quantos anos? Ela tinha, nessa época, ela já estava com 12 anos, mais ou menos. Então, aí ela veio para o Brasil justamente com essa idade? Ela veio para o Brasil com 15 anos de idade. Ela chegou lá na casa do Meninas dos Olhos de Deus com 8 anos. Quando ela estava com 15 anos, ela veio para o Brasil. Por quê? Como que ela veio para o Brasil? Nós conseguimos, porque já tinha várias meninas, nós conseguimos um visto de estudante, de intercâmbio cultural para ela. Ela veio como estudante e eu como responsável para acolher ela na minha casa, né? E ela veio, nessa época ela estava fazendo o ensino médio, acho que ela estava fazendo o ensino médio, pegou toda, e pelo fato dela morar com o Silvio e a Rose, e o Silvio e a Rose brasileiros, ela já sabia muito português, ela falava pouco,
mas ela entendia praticamente tudo de português, né? E conseguimos fazer o intercâmbio cultural. Ela veio, conseguiu na embaixada. Na época nem tinha embaixada do Brasil no Nepal, teve que ir na Índia para pegar o visto de estudante para ela. E por 3 anos nós fomos na Polícia Federal, lá em Ribeirão Preto, e a gente ia renovando. Todo ano a gente ia lá na polícia, apresentava os documentos, renovava o visto. Até que chegou o final, 3 anos depois, quando ela completou 18 anos, que encerrou o período de estudos. Ela teria que voltar para o Nepal, para depois ela pegar um novo visto para fazer a faculdade, porque o visto dela era só para o ensino médio. Para uma universidade era um outro tipo de visto. Nesse interim, já morando 3 anos comigo, eu já amava essa menina antes dela vir morar comigo. Depois que ela veio, então, já não tinha mais como separar. E aí é uma outra história bem longa, mas bem mais complicada de documentos. Mas pelo fato dela ter 18 anos, e de acordo com as leis, a gente conseguiu que ela optasse pela adoção. E nós conseguimos, depois de todo um trâmite, nós conseguimos fazer a adoção dela. Hoje, ela é nossa filha no papel, né? O nome dela ela não adotou mais, mesmo quando ela estava já no Nepal, as meninas, por muito contato com os brasileiros, e elas começaram a adotar nomes brasileiros para elas, né? Então, hoje ela se chama Ana Raquel. Né? Ana Raquel Suleiman, Almeida Suleiman. Ela é a nossa filha, hoje ela é brasileira, e aí ela ficou no Brasil, prestou vestibular, estudou, fez universidade, se formou como enfermeira padrão, voltou, conseguiu um emprego em Portugal, porque pelo fato de ser minha filha, por ter cidadania portuguesa, eu consegui passar a cidadania portuguesa para ela. Ela perdeu a cidadania nepali dela. Então, hoje ela é brasileira e ela é portuguesa. Ela conseguiu um emprego no Nepal, em Portugal, foi trabalhar, conheceu um rapaz da nossa igreja que é formado em psicologia, namoraram, se casaram e hoje ela mora no interior da Inglaterra, trabalhando numa clínica para idosos, como enfermeira ali perto da cidade de Manchester, né? E ela estava aqui em Barretos há 5, 6 dias, uma semana e pouco atrás. Eles vieram de férias, né? E para a gente foi um momento muito gostoso, porque eu tenho 5 filhos. Eu tenho 2 filhos biológicos, eu tenho a Sara e o Levi, que são nossos filhos biológicos. A minha filha biológica, a Sara, mais velha, ela mora na Irlanda. E tenho 3 adotivos. A Raquel é uma filha adotiva do coração e nós temos mais 2 meninos que nós adotamos também de um orfanato lá da cidade de Barretos. E fazia 5 anos que a gente não juntava toda a família. Porque quando o Levi, o meu filho biológico mais velho, casou, a Raquel estava trabalhando nesse emprego novo da Inglaterra, ela não pôde vir. Veio a Sara da Irlanda, mas a Raquel não veio. Quando a Raquel casou, a Sara, que trabalha na Irlanda, não conseguiu vir por causa do trabalho. Então fazia 5 anos, nós encontramos eles algumas vezes, mas toda a família, os 5 filhos, e agora já eu brinco, né, com os agregados, com o genro e com a nora, fazia 5 anos que a gente não juntava. Então nós até atualizamos a nossa foto de família, foi uma festa, ficamos lá em casa, com a casa cheia, foi muito bonito, né? E a gente vê o que eles se tornaram, né? O que aconteceu, né? Inclusive tem algo assim, às vezes as pessoas falam assim pra gente: pastor, são milhares todos os anos de crianças que são traficadas. O senhor não acha que vocês estão, na linguagem popular, enxugando gelo? O que vocês conseguem resgatar, que vocês conseguem evitar o tráfico, é tão pequeno em relação à quantidade. E eu sempre conto uma história que eu ouvi que eu nunca mais esqueci. Eu não sei se esse fato é verdadeiro ou é uma ficção, porém é uma realidade.
conta-se a história de um jovem que todos os dias ele ia para a beira da praia e ele sentava em uma pedra, enquanto o dia estava bem escuro ainda, para ver o pôr do sol. Todos os dias ele tinha essa prática. E ele começou a observar que quando a maré baixava, dezenas, centenas e milhares de estrelas do mar ficavam presas na areia. E ele via que todos os dias tinha um senhor que ia lá e pegava essas estrelas e começava a jogá-las de volta para o mar. Só que o que ele fazia em relação à quantidade de estrelas do mar que todos os dias ficavam presas era pequeno. Aí o sol vinha, o calor vinha, essas estrelas morriam, a equipe de limpeza, que limpam as praias todos os dias, recolhia, jogava fora, tal. E ele foi vendo aquela cena, todos os dias se repetir. E um dia, ele vai até esse senhor e fala assim: meu senhor, tudo bem, senhor tal, se apresentou tal, olha, há vários dias eu tenho observado o senhor aqui com essa cena, o senhor pegando as estrelas e devolvendo elas para o mar. Mas o que o senhor faz é muito pequeno diante da realidade disso. Aquele senhor se abaixa, pega uma estrela e fala assim: meu filho, eu sei que é pequeno. Aí ele pega uma estrela e fala assim para ele: mas para essa daqui vai ser diferente. Pegou mais uma. Para essa daqui vai ser diferente. Pegou mais outra. Para essa daqui vai ser diferente. Então, às vezes, diante da realidade tão grande, as pessoas se inibem de fazer alguma coisa. São milhares de crianças que são traficadas e algumas dezenas ou centenas que são resgatadas. Mas para essas, e eu posso dizer isso, Anderson, para Rochemila, fez a diferença. Essa menina mudou a história da nossa casa. Mudou. Se desses 22 anos ela tivesse sido a única menina a ser resgatada, já teria valido a pena, Anderson. Já teria valido a pena. Então, muitas vezes, as pessoas, talvez você está nos assistindo aí, você está vivendo talvez uma realidade, e você está vendo algumas coisas acontecerem ao seu redor, e você se sente incapaz e tão pequeno diante de uma circunstância de fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça. Faça. Porque para essa daqui pode ser diferente. Para essa outra aqui pode ser diferente. Nós não podemos deixar. Quando essas meninas vêm no Brasil, Anderson, e elas por nos conhecerem já há muitos anos, e por causa da Raquel, a minha filha, quando elas vêm no Brasil, elas ficam na minha casa, a gente não coloca em hotel, eu levo lá para minha casa. Às vezes chega 10 meninas, fica lá, faz uma muvuca lá. É um dos lugares, quando elas estão aqui, que elas mais se sentem à vontade. Por causa de mim, por causa da Raquel, que é nepali. Eu deixo elas fazerem a comida delas. Elas comem com a mão, porque a cultura nepali, as pessoas, quando eles estão entre eles, é normal se comer com a mão. Arroz, frango e tal. Eles põem a coisa no prato, misturam com a mão e não usam talher. Mas elas já têm convivência, então elas estão nas igrejas, nos lugares, elas comem tudo com talher. Mas em casa, elas se sentem à vontade. E elas comem com a mão, comem sentada no chão, do jeitinho como elas estivessem no Nepal. E lá em Barretos, por essa liberdade, é um dos poucos lugares, ou talvez o único lugar, que o Silvio e a Rose autorizam elas darem um testemunho pessoal. Porque na maioria dos lugares, eles contam a história das meninas,
mas eles não mostram quem é as meninas, para não constranger, mas lá não. Elas querem, elas contarem o testemunho delas. E na última vez, Anderson, essas meninas, não sei se já estava, o Ivan não estava lá com a gente ainda. Essa menina, as meninas, elas dançaram uma dança muito bonita com uma música chama Bride, noiva. Foi aquela foto que o senhor me mandou lá? Lembra que o senhor me mandou a foto de umas meninas caracterizadas? caracterizada. Eu acho que foi. Elas dançaram uma música muito bonita, cantaram. Aí chegou o momento delas darem o testemunho. Aí uma pegou o microfone. Aquele dia, aquela menina, ela nos... Olha, eu nunca chorei, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, igual o dia que aquela menina deu o testemunho. Ela contando o que representou o Menina dos Olhos de Deus, como era a vida dela antes e como a vida dela estava agora. E num determinado momento ela foi contando como ela foi vendida, como ela chegou lá, o sofrimento que ela passou. Até que ela chegou num momento que ela contou assim, que ela, hoje ela está com mais de 20, mas na época ela devia ter uns 16, 17 anos. Ela fazia 1 ano e pouquinho que ela estava no projeto. Ela contou que ela chegou a ter, isso era quase que uma prática diária, ela chegou a ter 30 relações sexuais em um dia. 30. Sabe o que ela recebia em troca? Sabe aquele saquinho do pozinho que vem dentro do pacotinho de miojo? Sim. O temperinho do miojo? Uhum. No final do dia, ela recebia um pacotinho daquele para pôr numa vasilha e fazer uma sopinha. Não recebia nenhum macarrão. Ela recebia aquele pozinho para fazer uma sopinha e tomar aquele caldo. Depois de 30 relações sexuais num dia. Mas ela não estava contando aquilo. O mais incrível, Anderson, ela não estava contando aquilo com mágoa no coração. Ela estava contando aquilo para mostrar como ela estava hoje, a gratidão que ela tinha, que ela tem a Deus, porque ela viu inúmeras meninas morrerem do lado dela. E ela estava sendo grata, ela falava com graça. Sabe quando a pessoa fala com gratidão? Só que aquele testemunho nos chocou, porque você vê e fala assim, poxa, não é possível que essa menina consegue ter um sorriso no rosto, consegue ter alegria dentro do coração dela, depois de ter passado por tanto sofrimento. Não é possível. É um choque, porque às vezes a gente se lamenta, a gente chora e a gente reclama e murmura da vida por causa de tão pouca coisa. Tão pouca coisa. E aquilo foi assim como uma bomba no nosso coração. E não foi só eu, não. A igreja inteira desabou a chorar, assim. Foi uma das experiências mais lindas que nós tivemos com essas meninas. E elas cantando e adorando a Deus, né? E esse projeto hoje tem caminhado e hoje já tem braços, porque outros missionários começaram a ver essa realidade no mundo. Nós tivemos agora, pela primeira vez, visitando, no mês agora de... acho que foi maio agora, 2 meses atrás, 60 dias atrás, eu fui visitar pela primeira vez o trabalho no Camboja e na Tailândia. Porque tanto o Camboja quanto a Tailândia tem também problemas nessa área. A Tailândia já está há 5 anos e o Camboja já está há mais de 10 anos, o trabalho do Camboja. Menina dos Olhos de Deus, com outros missionários que começaram a ajudar o Silvio lá no Nepal, e começaram por estar ali na Ásia, começaram a ter informações e começaram a receber pedidos de socorro. Oh, vem aqui na Tailândia nos ajudar, vem aqui no Camboja nos ajudar, porque nós estamos sofrendo também aqui nessa área. E hoje já tem trabalhos ramificados na Tailândia, no Camboja. E cada uma dessas meninas que a gente encontra, a gente chega à conclusão, meu Deus, valeu a pena. Realmente é uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida. Muito bom. História incrível, pastor. Foi um
Foi assim, uma coisa assim transformadora. Eu gostei muito de ouvir. Quem está em casa nos acompanhando, com certeza. E você que está nos acompanhando, nos segue no Instagram, nos segue no YouTube, você pode acompanhar o trabalho Menina dos Olhos de Deus, né, pastor? Isso, Menina dos Olhos de Deus. E o pastor, ele está todos os dias, né, nos dias de culto na comunidade cristã de Barretos, lá em Barretos. Se você também quiser fazer uma visita, conhecer o trabalho da igreja também, que é um trabalho muito bonito. E eu espero trazer o senhor em outras oportunidades para que a gente consiga abordar outros assuntos, porque esse é o tipo de conteúdo que nós estamos procurando criar, né? O Flashcast veio para transformar e para trazer conteúdo de valor para as pessoas que nos acompanham. Sei que é difícil, mas é a história que o senhor contou da estrela. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa, para essa pessoa já fez a diferença. Isso foi muito legal. Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar. Você que nos segue no Instagram, também comenta lá, porque faz parte aí, nos ajuda a continuar crescendo e nos dá um suporte também no nosso canal, tá bom? Pastor, muito obrigado pela visita. Espero o senhor nas próximas vezes. E você, um beijo e Deus abençoe. Listen here, I've done made up my mind. And tonight I'm gonna go downtown, 'cause I'm done feeling blue, done feeling blue. Yeah, I'm done feeling